A primeira evidência visual direta de um buraco negro foi revelada no dia 10 de abril de 2019. Apesar de serem estudados há décadas, até então todas as imagens de buracos negros eram interpretações artísticas ou simulações geradas por computador. A imagem direta é resultado do trabalho de vários anos de uma equipe de mais de 200 pesquisadores. E hoje nós vamos conversar com uma cientista que participa dessa pesquisa, a astrofísica Lia Medeiros, que vai nos explicar mais sobre os buracos negros. Olá, Lia, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. É um prazer e uma honra recebê-la. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Explica um pouco para a gente como foi produzida essa imagem, que foi uma rede de telescópios conectados ao redor do planeta, todos sincronizados ao mesmo tempo. Como foi isso? Então, a imagem do buraco negro é bem pequena do nosso ponto de vista. É tão pequena que é mais ou menos do tamanho de se você pegasse uma laranja e botasse na Lua. Então, para a gente conseguir fazer uma imagem com essa resolução, a gente precisa de um telescópio do tamanho da Terra, que é, obviamente, impossível de se criar realmente um telescópio que seja do tamanho da Terra. Então, a gente usa uma técnica chamada de interferometria. E essa técnica pode juntar vários telescópios separados e eles funcionam juntos para poder criar uma imagem que tenha a resolução que você teria se você tivesse um telescópio que é do mesmo tamanho de toda a área coberta por esses telescópios menores. Então, em 2017, foram usados 8 telescópios espalhados pelo mundo e esses telescópios juntos conseguiram detectar dados suficientes para que a gente pudesse reconstruir uma imagem desses dados. Eu falo detectar dados em vez de tirar uma foto porque dentro da técnica de interferometria é muito difícil você ir dos dados originais para uma imagem, na verdade. Não é assim uma coisa muito simples, porque tem que fazer um transforme matemático dos dados para uma imagem, entendeu? Então, esse processo, na verdade, é bem difícil de se fazer, porque a gente não tem telescópio cobrindo a Terra inteira, né? Então, a gente não vai conseguir coletar toda a informação que realmente seria necessária para poder fazer uma imagem, assim, perfeita, entendeu? Porque a gente só tem telescópios em alguns lugares da Terra, e tem vários lugares sem telescópios, né? Inclusive, uma curiosidade que eu achei interessante, que esses telescópios, supertelescópios usados, muitos são em regiões bem secas, porque o vapor de água atrapalha, interfere com a chegada da luz, é isso? Sim, exatamente. A gente está observando luz que tem um comprimento de 1,3 milímetros. E nesse comprimento, a atmosfera da Terra pode atrapalhar o nosso experimento. Então, o que acontece é que o vapor da água especificamente interfere com esse comprimento de luz. Então, todos os nossos telescópios têm que ser não só em lugares secos, mas também tem que ser em montanhas muito altas, tipo 8 mil metros ou 10 mil metros. Agora eu não sei se é metros ou milhas, mas enfim, tem muitos poucos lugares na Terra onde tem montanhas que são altas o suficientes para a gente poder usar essa montanha para esse experimento. E, na verdade, a gente não construiu nenhum telescópio para esse experimento. A gente só usou telescópios que já existiam. Aí, para muitos desses telescópios, a gente teve que construir um detector novo, mas o telescópio em si já existia. Agora, esse buraco negro, né, ele fica na galáxia M87, né, assim, sim, há 55 bilhões de anos-luz, né? Por que foi escolhido esse buraco negro? Então, nós temos 2 buracos negros que são os nossos alvos principais. O primeiro, não, na verdade, assim, o que a maioria das pessoas iria pensar que é o primeiro, não era o M87, na verdade. A gente construiu esse telescópio querendo fazer uma imagem do buraco negro que está no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Esse buraco negro é mais ou menos 1000 vezes menor do que o buraco negro no centro de M87, mas também é 1000 vezes mais perto.
Então, essas duas coisas cancelam e acaba que o tamanho do buraco negro no céu, assim, o tamanho da imagem do buraco negro visto do nosso ponto de vista aqui na Terra, é mais ou menos do mesmo tamanho. Então, esses dois buracos negros, o de M87, mas também o da nossa própria galáxia, esses dois são os maiores buracos negros que a gente conhece, que são grandes suficientes e perto o suficientes para a gente poder ver a sombra do buraco negro, mas também emite luz suficiente a 1,3 milímetros para que a gente possa detectar a imagem deles, porque se eles forem grandes, mas não emitirem luz suficiente, a gente não vai poder detectar. Que quando você fala em sombra do buraco negro, na verdade é a sombra de luz que tem em volta do buraco? Então, o que está acontecendo? Um buraco negro em si não emite nenhuma luz. Mas... A gente não vê o buraco, né? Exatamente. Mas o que acontece é, se você imaginar um buraco negro que tem, assim, milhões de vezes a massa do Sol e está, vamos dizer, no centro da nossa galáxia. Aí você vai ter também muito gás que vai estar perto desse buraco negro. E por causa do campo gravitacional tão forte, acontece que esse gás vai começar a girar em torno do buraco negro e muito desse gás vai cair para dentro do buraco negro. E esse processo do gás rodeando o buraco negro até que o gás caia dentro é muito energético. Então o gás fica muito, muito quente, tão quente que não é mais nem gás, vira uma plasma. E essa plasma vai emitir muita luz, mas assim, muita, muita luz. Então, a luz que a gente vê não vem do buraco negro, mas a gente está vendo luz que vem dessa plasma que está rodeando o buraco negro. Aí o que a gente quer detectar, na verdade, é como que esse buraco negro vai afetar a imagem que a gente iria ver se não tivesse um buraco negro, entendeu? Porque o que a gente quer saber? A gente quer poder entender e observar como que a luz vai se mexer em volta do buraco negro, entendeu? Porque gravidade mexe com a luz de um jeito muito específico. Então, se as nossas teorias estão certas, a gente tem uma previsão muito específica para como que essa imagem deveria ser, entendeu? Então, aí a gente pode fazer um experimento e se a gente vê uma imagem que é diferente do que a gente esperava, aí a gente pode falar que os buracos negros não estão se comportando do jeito que a gente pensava que deveriam se comportar. Eu posso falar que até agora, com a imagem que a gente conseguiu publicar, parece que eles estão se comportando do jeito que a gente imaginava que eles deveriam se comportar, especificamente do jeito que era previsto pela teoria de gravidade do Einstein, a relatividade geral. Então, basicamente, com essa imagem que foi conseguida, então se confirmou a teoria da relatividade geral. Sim, mais uma vez. E eu acho muito legal também que a semana passada foi o centenário da primeira observação que confirmou pela primeira vez essa teoria. Então, agora, quase, assim, deu quase certinho. A gente antecipou só um pouco, só uns 2 meses, mas quase certinho. Foi 100 anos depois dessa primeira vez que essa teoria foi testada, que eu acho. Que foi aqui em Sobral, aqui no Brasil, Sim, né? exatamente. A gente tem aqui a imagem do seu site, né, que explica um pouco para a gente. É uma imagem de um buraco negro, mas essa é anterior da imagem direta, né? Essa Sim. aqui é uma... Isso daqui é o resultado de uma simulação. Então, a minha parte desse projeto todo, a grande parte da minha contribuição é usando e fazendo simulações assim. Então, o que você está vendo aqui tem um buraco negro. Essa simulação foi feita especificamente para o buraco negro no centro da nossa própria galáxia. E o que você está vendo é luz de comprimento de 1,3 milímetros. Então, isso seria, se a gente pudesse ter um telescópio com resolução infinita, e a gente tivesse um telescópio de 1,3 milímetros e não tivesse nada entre nós e o buraco negro, aí talvez a gente pudesse ver isso. Obviamente, a gente nunca vai poder fazer uma imagem com essa resolução. Mas é muito importante você fazer essas simulações, não só para você poder planejar como que você deveria construir construir o instrumento em si, mas também planejar como que você vai fazer as observações. Mas também você tem que fazer essas simulações para poder entender o que é que você iria esperar ver baseado nas teorias que a gente tem, entendeu? Para você poder comparar as previsões da teoria com o que é realmente observado, para a gente poder entender se os buracos negros
verdadeiros no espaço se comportam do jeito que a gente acha que eles deveriam se comportar, baseado nas teorias da física que a gente sabe. Lia, agora eu imagino que tem muita gente que fica se perguntando, né, assim, a gente aqui num planetinha pequeno, para que a gente tem que ficar estudando buracos negros a 60 milhões de anos-luz, né, assim, qual é o nosso interesse em estudar os buracos negros? Então, eu tenho duas respostas para isso. A primeira resposta é que quando você estuda ciência fundamental, você nunca sabe o quanto que esse resultado pode afetar o dia a dia humano. Por exemplo, quando Einstein descobriu a sua teoria da relatividade, todo mundo falou a mesma coisa. E hoje em dia, todo mundo usa GPS, por exemplo, todo dia. E isso nunca seria possível sem entender a teoria da relatividade geral. Isso é só um pequeno exemplo. Mas tem várias coisas assim que quando uma teoria originalmente é estudada, muita gente acha que não vai ser útil. Mas aí você nunca sabe quanto alguma coisa vai ser útil até que você consiga entender realmente o que é que você está estudando, entendeu? Então, por exemplo, tem vários aspectos dos algoritmos que a gente usa para fazer essas imagens que são usadas também no campo médico, para fazer imagens médicas, por exemplo, entendeu? Então, de novo, é só um pequeno exemplo, mas tem várias coisas assim que são úteis. Mas isso é uma resposta, e na verdade não é por isso que eu faço o que eu faço. Para mim, eu acho que é uma coisa assim, incrivelmente linda, e eu acho que é uma parte muito importante da experiência humana, entendeu? Porque astronomia, na verdade, eu acho, assim, na minha opinião, é, na verdade, a ciência mais velha da humanidade. Porque antes da gente saber o que era ciência, já havia humanos estudando as estrelas, tentando entender o que as estrelas eram realmente, né? Fazendo mapas, tentando fazer previsões baseado no que eles já tinham estudado. Então, essa curiosidade pelo espaço e pelo universo onde a gente vive, eu acho que sempre foi uma parte muito bonita e muito importante da experiência humana desde o começo. Então, eu também acho que, mesmo que assim, já passou muito tempo, mas eu acho que sempre continuou sendo uma parte importante da nossa experiência, e eu acho que assim, nós, como uma sociedade, escolhemos que isso é uma coisa interessante, né? Para você ver, por exemplo, sim, essa imagem do buraco negro não fez tanta diferença no dia a dia de ninguém, assim, fez diferença no meu dia a dia, né? Mas eu acho que afetou muita gente de várias maneiras diferentes, e eu acho que só poder, assim, essa curiosidade e esse interesse, assim, de poder entender o universo onde a gente mora, eu acho que é, assim, para mim, pelo menos, obviamente, eu me sinto assim, e por isso que eu estou estudando isso, né? Mas eu acho que é uma coisa, assim, não consigo nem explicar o quanto que isso é importante, porque eu acho que é uma coisa tão, sei lá, se eu não entender alguma coisa, passo a noite, é claro, tentando pensar sobre aquela coisa, né? Então, assim, não querer entender aonde a gente está e como que as coisas funcionam, eu acho que não é assim que a gente vive, né? Agora, mas então você deve passar muitas noites em claro, porque essa é uma pesquisa bem longa, né? Sim. E a gente sempre brinca, na verdade, na astronomia, que é claro, né? A astronomia acontece de noite. Então é tudo noite em claro. Mas, na verdade, a gente está observando o comprimento de onda que eu fico falando, 1,3 milímetros, é comprimento de rádio. Então, na verdade, o Sol não afeta tanto, mas o Sol afeta a atmosfera e também complica as coisas um pouco. Mas, então, assim, não precisava ser de noite, mas acontece que muitas coisas ainda acontecem de noite, que a gente já está acostumado, né? Acaba sendo de noite mesmo, né? É. Agora, Lia, você veio aqui ao Senado para participar da sessão especial em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, né? Qual é essa relação entre os buracos negros e o meio ambiente da Terra? Sim, eu acho, assim, primeiro eu quero falar que, obviamente, esse não é exatamente a área de ciência que eu atuo, e tem muita gente que sabe muito mais sobre isso, muitos deles aqui no Brasil, fazendo ciência aqui e estudando
ciências ambientais. Mas o que eu posso falar é que tem muitos vínculos entre áreas diferentes da ciência. E eu acho que a astronomia é um bom exemplo disso. Porque toda a informação que a gente recebe, assim, tudo bem, tem 2 outros jeitos, mas se você pensar da porcentagem, a maioria das informações que a gente recebe sobre o espaço vem através da luz. O que isso quer dizer? Que tem algum objeto que está emitindo luz e está muito longe da gente. Aí essa luz que está vindo desse objeto vai ter que passar por uma longa distância com várias matérias diferentes entre a gente e esse objeto. Aí também vai ter que passar pela nossa atmosfera. Então, na astronomia é muito importante que a gente consiga entender como que a luz vai passar por matérias diferentes. E especificamente entender qual que vai ser o efeito bem específico na luz quando você muda a matéria em que a luz está atravessando, entendeu? Então, isso é muito ligado a ciências ambientais também, porque é também muito importante a gente entender como que mudanças na nossa atmosfera vão afetar como que a luz pode atravessar na atmosfera. E também eu acho que a astronomia é muito importante, porque na Terra, a gente só tem um exemplo, né? A gente só tem um planeta. Mas, se a gente olhar na astronomia, a gente pode ver outros exemplos de como que a atmosfera de outros planetas reagiram a mudanças como o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, Vênus. Vênus tem uma atmosfera muito, muito grossa, muito mais grossa do que a nossa aqui, e é feita por CO2, quase toda. E Vênus tem uma temperatura de mais de 400 graus Celsius. E se você fizesse uma simulação de como que deveria ser a temperatura de um planeta naquela aproximação do Sol, se você não levasse em conta essa atmosfera, você iria ver uma temperatura muito mais baixa. Então, temos um exemplo na astronomia de o que pode acontecer se você tiver uma atmosfera feita por CO2. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que esses primeiros astrônomos de antigamente, que olhavam as estrelas, né, os gregos, os persas, que além de ser outra luz, né, que está chegando aqui agora, mas também eles estavam olhando através de uma atmosfera um pouco diferente, que não tinha, né, indústria, fumaça. Então, isso também influi o que eles estavam enxergando. Sim, mas não só isso, mas eles também não tinham poluição de luz, né? Porque agora, se você sair no meio de uma cidade e for olhar para o céu, você não vai ver quase nada, né? Mas o céu que eles veriam era muito lindo, entendeu? Porque aí você não tem toda a poluição da luz de uma cidade. Não tinha concorrência, né, da luz, era só aí você consegue ver. E isso agora, para conseguir isso, tem que então para o alto das montanhas, no meio do deserto, longe de tudo. Exatamente. E eu adoro fazer esse tipo de coisa só para meio que lembrar quão lindo que é o que eu estudo, né? Assim, acho que é muito fácil quando você está no dia a dia, você está só trabalhando com o computador, né? De vez em quando é bom meio que levar um tempo para lembrar que o que eu estou estudando realmente é uma coisa incrivelmente linda e, assim, me deixa muito feliz. Conta pra gente, então, um pouco dessa sua prática. Então, né, pelo que você disse, grande parte está ali no computador, até vendo gerando simulações, cruzando dados, mas você também vai a campo, olha nos telescópios. Como é que funciona? Sim e não. Eu já fui e já trabalhei com telescópios, mas não recentemente, porque eu fiz isso durante a graduação e eu estava meio que experimentando áreas diferentes para poder decidir qual área que eu queria especializar. E o que eu faço hoje em dia é muito mais ligado na parte teórica, mas eu também faço um pouco de análises também. Mas, assim, eu faço análises depois que outra pessoa já usou o telescópio e já reduziu os dados e já lidou, assim, com a calibração do instrumento e tudo mais. Aí eu posso fazer algumas coisas, tipo, fazer um tipo de modelagem, de comparar as observações com a teoria. Então, assim, não é que eu nunca mexo com os dados, entendeu? Mas é que eu sou muito mais focada na parte mais teórica. Mas uma coisa que aconteceu durante o meu doutorado é que o meu doutorado era focado em entender como que a variabilidade do buraco negro no centro da nossa galáxia vai afetar o nosso experimento.
E ao fazer isso, eu estava usando simulações, né? Então, eu estava usando simulações para tentar entender como que isso vai afetar nossas observações. Mas quando eu estava trabalhando nisso, eu também tive uma ideia de como eu poderia consertar esse problema. Então, mesmo sendo que consertar esse problema não é necessariamente uma parte teórica, é uma coisa que assim, fez sentido para mim, né? Que era um problema que eu já estava trabalhando com esse mesmo problema há muito tempo, eu já tinha, estudado isso muito. Então, para mim, fez muito sentido eu tentar também resolver o problema que eu tinha identificado, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu estou trabalhando agora, é criar um algoritmo para tentar resolver esse problema da variabilidade no buraco negro no centro da nossa galáxia. E você hoje, você está onde? Você é ligada a qual instituição? Então, no dia 3 de junho, eu oficialmente comecei o meu pós-doutorado, então, assim, bem recente. Então, agora eu tenho uma bolsa do Instituto Nacional de Ciências dos Estados Unidos, do National Science Foundation, NSF, e eu levei essa bolsa para o Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Então, agora eu estou começando esse cargo, mas muito da pesquisa que eu tenho feito durante meu doutorado foi na Universidade do Arizona e também um pouquinho em Harvard e também na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, mas a maioria no Arizona. Que no Arizona, inclusive, é onde um dos telescópios que está conectado, né, nessa rede. Sim, tem um dos telescópios que está no Arizona, mas também o telescópio que está no Polo Sul tem muita ligação com essa universidade também. Porque o detector que foi construído para esse telescópio foi construído na Universidade do Arizona por uns amigos meus, na verdade, um outro aluno de graduação que a gente trabalhou muito junto e ele passou, eu acho que 3 ou 4 anos, cada ano, uns 3 meses, no Polo Sul trabalhando nesse detector. Então, assim, sempre me mostrando muitas fotos de pinguins e coisas desse tipo. Então, assim, é um experimento incrível, né? Precisa de viajar para vários cantos da Terra, né, para conseguir fazer um experimento desse. Que o Polo Sul, que você menciona assim, os polos, assim, tem uma visão diferente por ser do polo, também é uma região onde tem uma boa visão do espaço? Então, no Polo Sul, na verdade, tem muito pouco vapor no ar, então é muito importante para a gente, mas também está numa altitude muito alta. Então, tem muito pouca atmosfera e também facilita as nossas observações. Mas a localização é muito importante também, porque o que é mais importante para a gente é a distância entre os telescópios. Então, se você pode botar um telescópio, assim, fazer a distância entre 2 telescópios ser quase o diâmetro da Terra, isso vai ser, assim, o máximo de resolução que a gente vai poder. E o telescópio no Polo Sul fez isso. Então, se você olhar a distribuição de telescópios na Terra que a gente já tinha, botando um telescópio no Polo Sul, você aumenta muito a distância entre os telescópios que a gente pode observar. Então, faz muita diferença. E o fato que, para o buraco negro no centro da nossa galáxia, o Polo Sul está sempre podendo olhar para esse buraco negro, entendeu? Está sempre apontando para lá. Então, para o buraco negro no centro da galáxia M87, o Polo Sul não pode ver, né? Então, para alguns objetos que a gente quer observar, tendo um telescópio no Polo Sul, faz com que esse telescópio pode olhar o objeto o tempo todo. Mas aí também tem outros objetos que aí o Polo Sul não pode ver, entendeu? Então, assim, tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Mas, em geral, é um telescópio muito importante para a colaboração em geral. Lia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria te pedir só para você dar um recado curto e rápido para um estudante que gosta de matemática, gosta de física e quer saber como chegar até onde você chegou. Então, eu acho que, para mim, o que teria feito diferença para mim, na minha experiência, é só saber que as pessoas que fazem isso, elas não sabem todas as respostas imediatamente. Não é sempre fácil para a gente, entendeu? A gente também tem que se esforçar na escola para aprender todas as partes da física que são importantes. E eu acho que tem meio que, assim,
uma opinião pública, muitas vezes, que todo mundo que faz esse tipo de coisa tem que ser muito gênio, que nunca teve que se esforçar em nada. Aí, se tiver um aluno que é um aluno inteligente, muito interessado, mas aí está tendo que realmente estudar, aí pode pensar que talvez esse aluno não deveria estar nessa área. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que todo mundo tem alguma hora na carreira de todo mundo que essa pessoa tem que se esforçar e talvez até pensar que talvez não consiga fazer, né? Aí você tem que superar isso e continuar dia após dia, e aí algum dia você consegue fazer alguma coisa assim, né? De um buraco negro, por exemplo. Certo, muito obrigada, Lia, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, sucesso agora na nova etapa do pós-doutorado. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.